Olá, esse é o nosso nono vídeo da série Cultura, o primeiro que vai falar sobre política e sociabilidade. E a primeira coisa que nós gostaríamos de falar sobre esse tema é que atualmente nos estudos antropológicos, de psicologia evolutiva e de arqueologia, especialmente aqueles estudos de arqueologia voltados à psicologia, ao desenvolvimento sociopsicológico do ser humano, como por exemplo o livro Arqueologia da Mente, de Steve Mithen, né? Um livro muito interessante que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que ajuda a gente a entender esse outro lado do ser humano que não foi tão enfatizado quanto o aspecto competitivo, o aspecto da dominação ou da subjugação dos mais fracos, que é o aspecto da sociabilidade positiva, por assim dizer, do estabelecimento de acordos, do estabelecimento de consensos, de parcerias, de cooperação. Então, por um lado, nós, no Homem das Cavernas, no homem primitivo, nós vamos enxergar, sim, os mecanismos de imposição da força, seja porque o chefe do bando era fisicamente mais forte, ou o guerreiro mais competente, o caçador mais competente, seja porque ele, de alguma maneira, conseguia articular em torno de si um certo número de correligionários, né, ou de indivíduos que eram cooptados por ele graças à sua capacidade de fala, seu domínio místico sobre aquela comunidade ou sobre aquela tribo. Então nós temos esse lado da sociabilidade humana desde sempre, nos primórdios do que seriam as primeiras organizações políticas, a dominação pela força. Porém, já se está descobrindo, através de parte da psicologia evolutiva e de uma arqueologia que é voltada para questões sociais e questões psicológicas, que o ser humano, desde épocas muito recuadas, na verdade, desde antes do surgimento do Homo sapiens, em comunidades hominídeas ainda mais primitivas, ele já tinha, como alguns animais têm, o instinto e a prática da cooperação, de uma forma não tão diretamente interessada ou individualisticamente interessada, como quando você tem um indivíduo imperando sobre outros. Então, ao lado da manifestação social da força, existe uma manifestação social ou do altruísmo, ou no mínimo de algum tipo de cooperativismo, porque até os animais e também os hominídeos primitivos percebiam que a cooperação ela era mutuamente vantajosa para todos, ela fazia com que todos alcançassem alguns fins coletivos de maneira mais tranquila, de maneira mais rápida, com economia de recursos, como por exemplo a proteção, às vezes até a criação de crianças, né, o cuidado com crianças dentro de uma comunidade constantemente ameaçada não só por animais, mas também por tribos concorrentes, por intempéries. Então, se a gente analisar, por exemplo, o estudo que Hegel faz na fenomenologia do espírito sobre um primeiro encontro simbólico entre dois homens, e ele naturalmente não está tentando narrar um caso empírico real, né, mas uma espécie de mito fundador, né, mais ao estilo Adão e Eva do que como uma descrição de um fato que aconteceu. Nesse momento importante antes do desenvolvimento da parte que fala da dialética do senhor e do escravo, Hegel vai mostrar que o primeiro encontro com um desconhecido, ele é um encontro que simbolicamente, de maneira provável, através da especulação filosófica, claro, ele é uma checagem, ele opera uma checagem, uma verificação de inteligência do interlocutor. Então, quando duas pessoas se encontravam na mata ou se encontravam numa campina aleatoriamente e não eram do mesmo grupo, da mesma tribo, deveria haver ali uma mútua verificação na consciência de cada um, através da qual
os indivíduos eles conferiam se aquilo não era um animal, né? Aquele ente não era um animal irracional contra o qual só a violência funcionaria, ou um ser humano também consciente e com quem pudesse haver algum tipo de negociação, né? E Hegel, encetando esse primeiro encontro arquetípico, ele vai mostrar que existe uma clara percepção de dominância de uma das partes. Quer dizer, uma das partes percebe que a outra é mais capaz, mais forte. Isso pode ser alcançado apenas depois de um primeiro conflito, né? Depois de uma briga, por exemplo, mas em algum momento essas consciências estabelecem uma relação quase que de senhorio e vassalagem, ou uma relação de submissão da parte mais fraca, né? Essa visão, ela, embora correta, embora ela represente metade da história, ela é um tanto pessimista e ela acaba ignorando a outra dimensão da sociabilidade humana, que é a dimensão cooperativa, que busca o estabelecimento de consensos, que tem inclusive prazer no diálogo, na mediação de interesses, na mediação de conflitos. Essa outra parte a gente vai enxergar no próximo vídeo, principalmente, que vai tratar da família como uma das células do organismo político, do organismo social. A família é um tipo de organização sociopolítica que, de maneira muito exemplar, oferece para nós, ou evidencia para nós, a compreensão desse lado mais acomodador ou apaziguador da relação social e menos baseada na ideia de dominação, como é a relação, por exemplo, entre chefe e subordinado, entre senhor e escravo, por exemplo, ou entre rei e súditos. Muito bem. Na antiguidade, a civilização ela começa com a progressiva racionalização das funções sociais, das inter-relações sociais e também com o estabelecimento de uma ordem política que é cada vez menos baseada na força direta, pelo menos, né? Pode ser que a grande organização política produza um exército e isso, no final das contas, ainda preserva o modelo da dominação através da força, mas a verdade é que esse já é um modelo abstrato e não um modelo onde a força física direta impera, né? Com o crescimento das comunidades e com o aumento populacional, nós vamos ver que, inclusive, a força física ela deixa de valer tanto. O que passa a valer cada vez mais é a força abstraída ou a força inteligível, digamos assim, ou do dinheiro ou de uma dominação dos sistemas sociopolíticos que vão garantir a algumas pessoas o controle dos exércitos, por exemplo, o controle das religiões primitivas, o controle do próprio Estado, né? Então esses passam a ser os mecanismos de dominação, mas já não mecanismos de dominação totalmente desvinculados de um outro aspecto cooperativo, consensual e mais positivo ou mais leve, digamos assim, da sociabilidade, que seria a busca por um conforto geral um pouco maior, a busca por segurança para toda a coletividade, não só para os governantes. Isso nós vamos ver consistentemente em muitas comunidades. Na Babilônia, por exemplo, que provavelmente inventou, inaugurou o conceito de urbanidade, de um grande aglomerado urbano, nós vamos ver que surgem as leis e também a escrita como veículos de controle ou de organização racional abstrata da coletividade. Então nós temos os registros que vão ou historicamente ou legalmente garantir que aquela comunidade ela tenha uma identidade e que, portanto, ela preserve no tempo, a longo prazo, certas características que permitem a racionalização e a compreensão dos processos.
No Egito, e aqui alguns arqueólogos de uma forma bastante interessante enfatizam processos básicos de artesanato, de agricultura e também da medição dos terrenos na agricultura como fundamentos dessa característica, a característica justamente que é destacada na civilização egípcia é uma forte guinada rumo à abstração dos conceitos. E aí alguns arqueólogos, eu vou colocar uma outra referência aqui abaixo também, na descrição do vídeo, alguns arqueólogos e historiadores vão apontar para o fato de que o cozimento de tijolos ou então o polimento de pedras no mesmo formato, com medidas exatas, isso ajudou a domesticar a mente para a busca de padrões ideais. Então não mais nós víamos uma pedra e a pedra era do jeito que ela era e nós usávamos aquela pedra para construir uma casa ou algum outro tipo de edifício, mas o ser humano tinha um projeto, ele escolhia um tamanho apropriado que correspondia a um peso apropriado para um tijolo, e aí criava moldes, e a partir dos moldes fazia milhões de tijolos potencialmente, que seguiam o mesmo modelo ideal. E isso cria, ou começa a criar para a mente humana, a noção de que padrões, regras, dimensões, formas geométricas, elas podem ser uma verdade constante ou uma medida segura constante em comparação com certas aleatoriedades da experiência empírica. Então nós estamos vendo aqui até mesmo as raízes da filosofia surgirem a partir de atividades básicas como o cercamento dos campos ou a medição dos campos de cultivo e a confecção de tijolos. Na China antiga, na China milenária, os bárbaros e os citadinos, ou os civilizados, eles eram divididos de maneira muito clara, tão clara quanto na Grécia, que também se referia aos não gregos como bárbaros, através de muros. Então, os primeiros chineses, também aproximadamente 3.000 anos atrás, até 4.000 anos atrás, eles vão se diferenciar dos povos nômades por assentarem, né, por serem sedentários num lugar específico, murarem essa região e a partir desse estabelecimento de muros, de muralhas, eles tinham a sua segurança garantida e também o acesso à propriedade garantida. Uma outra característica muito importante que alguns sociólogos e arqueólogos da China antiga destacam é o cultivo de cereais, que não eram viáveis sem esse estabelecimento das muralhas, né? Sem essa cercania, esse cercamento, aliás, das cidades. Então é só através do cercamento de um determinado espaço geográfico que passa a ser realmente interessante o cultivo de cereais que exigem mais cuidado, como o arroz e o trigo. E esses cuidados de longo prazo, eles acabam diferenciando significativamente essas comunidades de comunidades que dependiam de hortas mais imediatistas, né, de legumes e verduras que produziam em poucos dias, ou da caça e da coleta. Então, nós vamos ver que o surgimento da civilização, o surgimento das primeiras organizações sociais políticas, tem muito a ver com essas necessidades materiais básicas de alimentação, de segurança, de divisão dos recursos fundamentais à vida, e que, na medida em que as comunidades vão caminhando para processos mais complicados, para a dependência, ou o uso, pelo menos, de processos mais complicados, essas comunidades elas vão demandando uma organização social maior. Elas precisam dividir, às vezes, o trabalho socialmente, elas precisam dividir melhor os recursos. Essa divisão de recursos ela precisa ser estável, não pode estar sujeita à arbitrariedade. Então nós precisamos de regras ou de leis que vão aos poucos, de um governo, vão aos poucos estabelecendo as mediações e os acordos entre as comunidades.
e é por isso que nós vamos ver na filosofia política a ideia muito forte do contrato social. E, inclusive, essa ideia ela está diretamente ligada a uma espécie de fenômeno subreptício ou implícito da sociabilidade humana. Não é como se historicamente em algum momento as pessoas sentassem e elaborassem um contrato, um acordo entre todas as partes, mas o ser humano, através da atividade racional, ele vai de maneira sutil, demorada, né, ao longo de milhares de anos, mas de uma maneira mais ou menos visível ao longo da história, estabelecendo esses grandes acordos coletivos em que partes das nossas liberdades que possam lesar os outros, elas vão sendo canceladas ou vai se abrindo mão dessas partes em função também de que os outros abram mão de liberdades excessivas para conosco. Né? Isso é um acordo implícito que acaba se estabelecendo no curso da civilização, no curso do jogo social e do jogo político. Então, finalmente, a gente vai entender que o surgimento da lei na Babilônia, também no Egito, na Grécia Antiga, o surgimento das primeiras noções de Estado, de governo, das primeiras discussões sobre qual é a legitimidade do Estado, tem muito a ver com as necessidades do ser humano que vão se refinando, que vão se tornando mais complexas devido à técnica, devido à necessidade de assentar numa região e cuidar daquela região através de um processo agrícola mesmo, mas em algum momento há um pulo do gato, há um salto qualitativo desse primeiro momento de administração básica desses recursos nas sociedades, por exemplo, da Babilônia, da China ou do Egito, para uma discussão teórica a respeito da legitimidade desse governo, da legitimidade desse ordenamento social. Né? Então é muito difícil a gente fazer essa passagem em manuais, por exemplo, de filosofia do direito. Ela costuma aparecer de maneira mais completa, um pouco historicamente mais rica do que até mesmo em manuais de filosofia política, mas em algum momento existe esse salto qualitativo dali da racionalização do trabalho, principalmente dos recursos, que a gente poderia, com Wittfogel, chamar de sociedades hidráulicas, para uma segunda fase, que é a fase da teoria política, dos debates sobre política, onde a política ela passa a ser uma preocupação, aí sim, totalmente consciente do ser humano e que só se concretiza de fato na Grécia, entre mais ou menos os governos de Drácon e Solon em Atenas e depois com os grandes pensadores que vão começar a se dedicar a uma teoria política mais pura ou uma filosofia política, como Platão, que é o inaugurador da filosofia política, ou Aristóteles, seu discípulo, que vai trabalhar uma análise ou vai propor uma análise daquilo que factualmente se dá em diversas sociedades políticas e que também é uma proposta filosófica, mas já parece com algum tipo de ciência política ou de estudo das coisas como elas são. Né? E na tensão entre essas duas propostas, nós vamos ver amadurecer rápida e cada vez mais a ideia de que a política ela depende de certos conceitos muito abstratos às vezes, mas que estão sempre voltados ao chão comum da concretude da sociabilidade humana, das necessidades de mediação, de conflito, das necessidades de estabelecimento de acordos cooperativos para fins comuns ou para proteção de interesses privados que poderiam ser solapados pela tirania, pela arbitrariedade dos líderes ou pela arbitrariedade da força. Então ficamos por aqui e até mais no nosso próximo encontro sobre política e sociabilidade. Grande abraço.